Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ok, mas qual a importância disso para a minha vida? Qual é o significado da morte de Jesus Cristo? Isso tem alguma importância? Se o cristianismo é religião verdadeira, então todas as outras pessoas de todas as outras religiões não serão salvas? Jesus é o único caminho para a salvação? Deus manda as pessoas para o inferno? Etc, etc, etc. Uma questão será respondida nesse vídeo. Jesus morreu na cruz, mas isso tem alguma importância para nós? Por que ele fez isso? Talvez uma resposta bem curta e simples seja porque isso foi necessário. Mas por que isso foi necessário? Bom, deixe-me explicar isso através de uma analogia, através de uma pequena história que está contida no livro Mais que um Carpinteiro. Uma jovem foi parada por excesso de velocidade. O policial aplicou uma multa e levou-a perante o juiz. O juiz leu a acusação e perguntou: culpada ou inocente? A mulher admitiu: culpada. O juiz bateu a tribuna com seu martelinho e aplicou-lhe uma multa de $100 ou 10 dias na cadeia. Em seguida, fez uma coisa surpreendente. Tirou suas vestes de magistrado, desceu da tribuna, pegou a carteira e pagou a multa da jovem. Por quê? Porque o juiz era o seu pai. Ele amava sua filha, contudo era um juiz justo. Ela havia quebrado a lei, e ele não podia simplesmente dizer-lhe: porque a amo tanto, eu a perdoo. Pode ir sem pagar nada. Tivesse ele feito uma coisa dessas, não teria sido justo e não teria também cumprido a lei. Mas porque amava sua filha, estava disposto a tirar a sua toga judicial, descer até a posição em que ela se encontrava, assumir seu relacionamento de pai e pagar a multa. Essa história ilustra o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Pense de uma outra forma. Se você me ofende de alguma forma, eu tenho o direito de lhe dizer: eu te perdoo. Mas se você me ofende e vem uma terceira pessoa dizer eu te perdoo, tipo, que ousadia é essa? Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Porque um pecado, uma ofensa, mesmo que cometido contra outra pessoa, é antes de tudo e sobretudo um pecado cometido contra Deus. Quando você faz mal a alguém, quando você ofende alguém, não está apenas ofendendo e fazendo mal a esse alguém, mas sobretudo contra Deus, pois Deus é bom e você desrespeitou as leis de Deus que partem de sua natureza, portanto desrespeitou o próprio Deus. Mas quando Jesus foi executado na cruz há mais de 2000 anos, Deus aceitou a sua morte em substituição da nossa. A justiça foi feita e a penalidade foi paga. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e foi Jesus quem pagou esse pagamento, que pagou essa dívida e nos livrou da própria morte. E só Jesus, o próprio Deus encarnado, poderia ter feito isso. Porque quando o homem pecou contra Deus e se separou de Deus pela primeira vez, houve uma separação entre Deus e o homem espiritual. Então, mesmo que o homem desse a sua vida para a sua própria salvação, isso não seria o suficiente. A reconciliação entre Deus e o homem, portanto, não poderia partir do homem e somente de Deus. E foi isso que Deus fez. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou, e foi isso que nos reconciliou com Deus novamente. Jesus era Deus, mas também era homem. Ele viveu 33 anos, e durante todos esses anos, ele sentiu fome, sede, sono, assim como todos nós, como todos os homens. Mas durante esses 33 anos, ele não cometeu um pecado sequer. Se o salário do pecado é a morte, então Deus não poderia morrer. Mas ele morreu na cruz, não é mesmo? Mas a morte que ele sofreu não foi a sua própria morte, mas foi a nossa morte. Sem pecado, o homem não pode morrer. Por isso é dito que os homens, a humanidade foi justificada por Jesus diante de Deus, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas como Jesus não tinha cometido pecado e o salário do pecado é a morte, então a morte não podia reter Jesus Cristo, e foi por isso que ele ressuscitou dos mortos. Mas então por que Deus condena as pessoas ainda para o inferno? Muitos ousam dizer isso e ousam dizer mais. Porque um Deus de amor, de tanto amor e de tanta bondade, permite que pessoas sejam condenadas ao inferno. Em primeiro lugar, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para lá por escolha própria delas. E outra pergunta: como um Deus justo e santo pode permitir pessoas pecadoras em sua presença?
Precisamos compreender que Deus não é somente um Deus de amor, mas é também um Deus de santidade, retidão e justiça. Precisamos compreender que os atributos de Deus têm sua fonte em quem Deus é. E Deus não escolheu tornar esses atributos parte de sua natureza, mas esses atributos simplesmente fluem de sua natureza. O amor é um atributo inerentemente verdadeiro de Deus. Por isso é que quando Deus ama, Ele não está tomando uma decisão, mas Ele está simplesmente sendo quem Ele é. Como Deus não é somente um Deus de amor, mas também um Deus de justiça e santidade, o pecado não compactua com Deus, o pecado não persiste, não subsiste em sua presença. E só Jesus poderia ter feito isso, porque Jesus é o Verbo encarnado. E era Deus como se jamais tivesse sido homem, e também era homem como se jamais tivesse sido Deus. Porque ele não era somente homem infinito, mas também Deus infinito, ele pôde tomar sobre si o pecado de toda a humanidade e, portanto, nos livrar do pecado, satisfazendo as características de Deus, as características intrínsecas à natureza de Deus. É por isso que Deus não morreu só por mim e por você, mas ele morreu também por Deus, para satisfazer as características, os atributos inerentes, intrínsecos à natureza de Deus. Jesus veio restituir a aliança entre Deus e o homem, e ele deu a sua própria vida para nos dar a vida. Então, esse foi o preço, mas se nós não entregarmos a nossa vida a Ele, como poderemos ganhar a vida? Por isso é que somente quando entregamos a nossa vida a Cristo é que nós realmente podemos ser salvos, porque foi Jesus que pagou o preço do pecado. Jesus pagou o preço da morte para nos dar a vida, e é por isso que devemos dar a nossa vida a Ele. De forma contrária, não existe salvação. As pessoas sempre acham que o Deus cristão é um Deus vingativo, um Deus mau, porque manda as pessoas para o inferno. Mas elas nunca perceberam, talvez, que o Deus cristão foi o único Deus, que se dispôs a descer as escadarias do céu e, tomando a forma de homem, se dispôs a morrer por toda a humanidade para dar vida a todos os homens. Somente ele resolveu pagar o preço da reconciliação entre Deus e o homem para poder, finalmente, exercer a sua natureza de amor com nós. Você pode talvez se perguntar, mas por que Deus não poderia ter nos perdoado sem exigir nada em troca, sem exigir um pagamento? Bom, muitas pessoas podem pensar que se Deus é realmente um Deus de muito amor e de muita bondade, Ele poderia perdoar tudo o que nós fizéssemos. Por exemplo, a filha de um pai de muito amor pode ter quebrado um abajur, e esse pai, o seu pai, pode lhe dizer: filha, eu te perdoo, eu te amo tanto que você está perdoada por quebrar esse abajur. Mas quem paga pelo abajur? O pecado sempre tem um preço. Ou melhor, o perdão sempre tem um preço. Sempre que nós perdoamos, nós pagamos um preço por isso. Alguém poderia te insultar, te humilhar na frente de muitas pessoas, e depois você dizer a essa pessoa que te humilhou: tudo bem, você está perdoada, eu te perdoo. Mas foi você que perdoou, que pagou o preço. Você suportou toda a humilhação e perda de reputação. Esse foi o preço. Foi isso que Deus disse para nós. Ele disse: eu te perdoo. Mas foi Ele mesmo quem pagou esse preço, que foi a morte na cruz. As pessoas se ofendem muitas vezes com a declaração de que Jesus é o único caminho para a salvação dos homens. Mas Jesus foi o único que pagou o preço para nos reconciliarmos com Deus e nos dar a vida. Somente Ele morreu para nos dar a vida, de forma que é somente através dele que podemos nos salvar. Estou dizendo que, de fato, Jesus é o único caminho da salvação, porque somente Ele pagou o preço, você entende? Nós não podemos compreender de que forma Jesus sofreu pelos nossos pecados, mas nós sabemos que Jesus, no jardim do Getsemane, sofreu tamanha agonia pelos nossos pecados, que Ele sangrou por todos os poros do seu corpo. E na hora de sua morte na cruz, intensa e inexplicavelmente dolorosa morte, Ele sentiu o peso de todos os nossos pecados, de todos os pecados da humanidade. Quando pensamos nisso e compreendemos isso verdadeiramente, percebemos o quão medíocres e pequenos nós mesmos somos. Porque quando uma pessoa nos ofende, mesmo que seja por um motivo pequeno, mesmo que tenha sido não tão ofensivo assim, nós nos sentimos ser invadidos por um certo orgulho. Nós temos receio de perdoar essa pessoa,
Porque nós sabemos, no fundo, que perdoar vai doer em nós. Porque o pecado sempre tem um preço. Porque o perdão sempre tem um preço. Quando amamos uma pessoa, perdoá-la pode ser mais fácil. Mas por um outro lado, pode ser muito mais difícil porque nós não podemos suportar a ideia de que essa pessoa que tanto amamos e que supostamente nos ama, tenha nos ofendido. Isso nos traz uma dor ainda maior. Agora imagine Deus, que nos ama incondicionalmente e que pagou o preço por todos os pecados de todas as pessoas. Imagine a dor que ele sentiu. E essas pessoas tinham ofendido a ele, mesmo quando tinham ofendido o seu próximo. Mas o orgulho não invadiu Jesus e ele disse: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Cristo sofreu todas essas coisas por todos nós. E sofreu para que nós não precisássemos sofrer da mesma forma. E isso tudo foi por amor a nós.